Vereadora, exatamente há um ano a senhora enfrentava um tumulto muito grande na Câmara da Serra, em virtude da eleição, né, da mesa diretora, a qual a senhora é presidente, por conta de uma liminar, né? Quer dizer, a senhora conseguiu só tomar posse graças a uma liminar que cassou um projeto de lei que queria anular a eleição da mesa. Queria que a senhora contasse um pouco essa história, como que foi essa posse tumultuada e como agora, depois de um ano, a senhora está aí à frente da Câmara. Foi uma eleição democrática. O que estava acontecendo na casa, naquele momento teve um posicionamento, infelizmente, de um grupo de vereadores que entraram com essa ação. Foram 9 ações judiciais. Eu consegui vencer todas elas, porque a eleição na Câmara da Serra veio dentro do princípio da legalidade. A partir do momento que teve apreciação do plenário, o próprio plenário autorizou aquela eleição para aquela data, e tudo correu dentro do princípio da legalidade. E somente após a eleição, na eleição tiveram 4 chapas. Eu era chapa 2, teve a chapa 1, chapa 2, chapa 3 e chapa 4. Todos tiraram as respectivas chapas e ficou somente a chapa 2, que era a chapa presidida por mim. Os 23 vereadores votaram em mim. Então, sendo assim, eu fui eleita por unanimidade. Imagina, uma casa de leis, que a gente discute no dia a dia leis para a cidade, através de projetos de leis, resolução, indicações, projetos importantes para o nosso município. Como que um vereador vai votar e deixar de votar? Então não existe uma prerrogativa como essa. Então, dentro desse princípio da legalidade, nós conseguimos vencer as 9 ações, até porque eu estava muito segura, com muita tranquilidade. Teve um determinado momento, no final de dezembro do ano passado, quando nós tínhamos a antiga mesa, eles realmente queriam dar um golpe na Câmara, não tem outra palavra, mas a gente conseguiu superar tudo isso e mostrar para que nós viemos na Câmara da cidade da Serra. Eu, quanto presidente, nós conseguimos avançar muito nesse ano de 2016. E a senhora até classificou como um golpe, não tem outra palavra para classificar isso, mas a senhora, o quanto que a senhora acha que pesou o fato da senhora ser mulher? Só lembrando, né, Zeca, se a gente olhar a grande vitória, as câmaras têm muito poucas mulheres. É uma mulher na Serra, que é a senhora, uma mulher em Vitória e uma mulher em Cariacica, em Vila Velha. Isso. Não tem representatividade. E acho que ainda foi um fato inédito, né, a senhora, primeira presidente, né, de Câmara. Mulher. É verdade, é verdade. A Câmara da Serra, 187 anos, e nós nunca tivemos uma mulher nem sequer como segunda secretária. E nós conseguimos quebrar todos esses paradigmas. É muito mais difícil, verdade, mas a gente tem todo esse comprometimento e o segundo maior parlamento do Estado do Espírito Santo, só perdendo para a Assembleia, é o Parlamento da Serra. Nós temos 23 vereadores, 22 homens, somente eu quanto mulher, e passar a ser presidente daquela casa, realmente a gente quebrou esses paradigmas. A gente teve algumas resistências, não pelo lado feminino, acredito eu, e quero sempre acreditar nisso, porque nós mulheres temos a nossa competência e estamos demonstrando isso à frente do parlamento, mas pelo termo político mesmo, naquele momento, teve um racha na Câmara, infelizmente, mas a gente assim tem olhado para frente com um olhar bem tranquilo. Até julho nós enfrentamos isso, porque foram ações até julho, aí sim eles realmente entenderam que perderam aquele processo e a gente conseguiu caminhar na casa com muita tranquilidade. E agora, no dia 26, eu demonstrei isso, no dia do cidadão serrano, devolvendo ao Executivo R$2.430.000 para ser investido em saúde e educação. Então, assim, nós estamos fazendo o nosso papel. Essa economia foi devido a ajustes que a senhora fez? Como a senhora conseguiu economizar esse dinheiro? O orçamento é o mesmo do ano passado. É bom lembrar isso. É o mesmo orçamento.
E o ex-presidente, para fechar parte das contas dele... O ex-presidente foi Guto Loureiro. O ex-presidente Guto, ele, para fechar as contas dele, ele teve que pegar uma suplementação no mês de dezembro de 700 mil. E eu, quanto presidente daquele parlamento, só para você ter uma ideia, até os servidores que tinham sido aposentados há um ano, os direitos trabalhistas daqueles servidores não tinham sido pagos. Então, hoje as contas da casa estão todas em dia e nós fizemos o princípio da economia. A economia, fazendo a devolução dos carros, gasolina e cortando na própria carne. E todos os contratos, dentro do princípio da legalidade, dentro da transparência, da moralidade, diminuindo também esses contratos. Vereadora, o ano de 2015 foi um ano bem conturbado, né? Não só na Serra, mas no Brasil todo, né? Em relação à crise e tal. E isso acaba acirrando também a questão política. Na Serra, a gente teve alguns momentos em que alguns projetos da prefeitura ficaram engavetados, né, porque houve obstrução no plenário da Câmara. Como é que foi a relação política entre o Legislativo e o Executivo em 2015? Como é que está essa discussão hoje? No meu primeiro discurso, quanto presidente, no dia 1º de janeiro de 2015, eu falei que são dois poderes, o poder do Legislativo e do Executivo. Esses poderes podem caminhar de mãos dadas, mas o poder não pode ser submisso. Antes, o que acontecia na casa era uma submissão, porque o que acontecia? O projeto chegava às 18 horas, era protocolado na casa, 17h50, protocolava e ia direto para ser apreciado no plenário. Só é que a casa, nós temos as devidas comissões e hoje nós respeitamos todo o critério da legalidade. Critério esses que o projeto entra, ele vai ao Legislativo, é um projeto de comprometimento através do Departamento de Meio Ambiente, vai para a Comissão de Meio Ambiente, para que assim possa ser apreciado. Então hoje a casa está trabalhando da forma correta. Então antes o projeto chegava e já era apreciado, e hoje não. Hoje a gente respeita todas as comissões, seja de Justiça, Finanças, Saúde, Educação, fazendo a avaliação de cada projeto para que o mesmo possa ser apreciado na casa. Então é esse papel que nós estamos mostrando para a sociedade, para a população do município, que nós fomos eleitos para isso, dentro do princípio da transparência, da legalidade, e é isso que a gente tem feito. Por isso que esses projetos hoje não estão sendo apreciados tão rápido como era antigamente, porque antes, infelizmente, não estava sendo obedecida a ordem cronológica. E hoje a nova mesa faz esse papel obedecendo cada comissão que tem naquele parlamento. Está tendo a gente percebe que os presidentes das câmaras da Grande Vitória, eles têm dialogado bastante. Como é que tem sido esse diálogo? São diálogo de troca de ideia e de experiência. Eu estou no 3º mandato quanto vereadora e agora presidente daquele parlamento. É uma coisa totalmente diferente de ser vereador, porque você tem que ser vereador e também tomar conta daquele orçamento, da casa, dos vereadores, né? E essa troca de experiência é muito benéfica. Eu, por exemplo, assim, a gente já sentou, já conversou junto dos presidentes da Grande Vitória, é troca de ideia, troca de informações, conhecimentos de projetos, o que é importante para aquele município, será que será importante implantar também em outro município? Então é nesse teor que a gente tem conversado muito e tem avançado. Nós temos avançado, a gente tem conversado muito com cada um desses presidentes. Às vezes surge até alguma dúvida quando chega um projeto, a gente troca ideia até mesmo por telefone. Tudo que seja bom para a população, a gente tem implantado para a cidade. Agora, vereadora, essa mesma estratégia de tentar trabalhar mais ou menos nesse modelo de consórcio, né? Ela já foi uma ideia bastante discutida entre os prefeitos, mas a gente percebe que isso nunca avançou, né? Sempre houve um famosa região metropolitana, as vaidades, sei lá, ora vaidade, ora questão política, mas isso nunca avançou. A senhora acha que talvez por via aí das câmaras isso possa avançar e talvez até dar um exemplo aí para os prefeitos seguirem o mesmo caminho? Eu acho que assim, é um ótimo exemplo a ser seguido.
um excelente exemplo, porque eu acho que a união é a base de tudo. Nós estamos tratando de dinheiro público, nós estamos tratando de projetos importantes para a nossa população, para a nossa sociedade. E a partir do momento que você troca ideias, não só com a Grande Vitória, mas também o interior, essas informações são muito importantes. Mas às vezes, por uma situação política, não tem essa aproximação. Eu acho que assim, nós inclusive devemos acampar essa ideia, nós presidentes da Grande Vitória, para que a gente possa fazer essa aproximação ainda maior junto dos prefeitos, para que a gente possa fazer essa junção mesmo de participação e de união, que tenho certeza que quem no final vai mais ganhar é a população. Agora, 2016, o seu nome está sendo colocado, né, pelo PSD para disputar a prefeitura. Como é que a senhora está vendo o cenário para 2016? E queria que a senhora falasse um pouquinho também sobre essa postura para a sua candidatura a prefeita. Primeiro, eu tenho que agradecer muito ao presidente do meu partido, né, José Carlos da Fonseca, que tem me dado essa liberdade, né? Estou no partido e ele me deu essa liberdade. Quando eu fui para esse partido, eu coloquei o meu desejo, né? Um outro partido que eu já fui filiada, teve um determinado momento que eu queria ser candidata a deputada. Eu estava no segundo mandato quanto vereadora e, infelizmente, eu fui cortada, né? Então, eu fiz todas essas colocações para o presidente do meu partido e, quando eu falei, ele ficou mais feliz do que eu naquele momento e tem, me direcionado, me aconselhado, tanto o Zé Carlos da Fonseca quanto o presidente do meu partido da Serra, que é o Flávio Serri, para que a gente possa realmente ter mais uma via no município. Eu acho que a cidade merece isso, a população merece isso, a população precisa de uma via nova na cidade. Já estou no 3º mandato e estou com o meu nome posto e o partido tem me dado toda essa sustentação e com certeza, se tudo der certo, serei candidata a prefeita pela cidade. Agora, a gente está falando de um município que está há 2 décadas vivendo um fla-flu eleitoral, né? Ou é Aldifax ou é Vidigal. E é um cenário que vai se repetir na eleição do próximo ano, né, tudo indica. Há também a possibilidade de ter a candidatura do ex-deputado Vandinho Leite e o deputado federal Givaldo Vieira também tem se movimentado numa discussão talvez com o ex-deputado estadual Roberto Carlos pelo PT. Como é que a senhora vê esse cenário? Esse cenário tem que ser mudado. Para ser mudado precisa de novos nomes. Então, para que a gente pare com esse fla-flu, a gente precisa de colocar o nome. Então, é nessa linha que eu coloco o meu nome como candidata também a prefeita pelo município da Serra. E pelos nomes que a gente tem acompanhado, vejo que será a única mulher candidata a prefeita pelo município. Estou muito animada, trabalhando muito e tenho certeza que tudo vai dar certo. Como vereadora, a senhora é a agente política mais próxima do eleitorado, né? Como é que a senhora sente a temperatura eleitoral? Quando a população fala sobre a eleição e sobre esse cenário, qual a percepção que a senhora tem desse cenário? A percepção que a gente tem no dia a dia é que a população realmente quer uma nova via. A população quer uma oportunidade de um novo nome. A população não quer só o direcionamento de 2 candidatos. A população quer uma outra opção para que eles possam votar. Então é através dessas conversas, desse dia a dia, que a gente observa que está no momento, o momento é agora da gente colocar o nome e o meu nome será, com certeza, a candidatura da prefeita para o município da Serra. Vereadora, na eleição passada, né, a gente teve um fenômeno que foi bastante evidente aqui na Grande Vitória, que foram os candidatos que apareceram com a proposta de mudança, né? Isso, inclusive aqui na capital, com o Luciano, o Juninho Cariacica, né? O Rodney Vila Velha. E depois só na Serra não, porque era Fla-Flu. Só na Serra não, porque continuou prevaleceu o Fla-Flu. Mas a gente percebe que depois de eleitos, então, agora que passaram a ser prefeitos, passaram a ter muita dificuldade, né? Inclusive, parte do eleitorado até passou a questionar se quem se apresentou como novo realmente era uma aposta válida, já que as dificuldades até coincidentemente
crise econômica, enfim, mas eles acabaram sendo mal avaliados, né? A senhora acha que uma candidatura, como a senhora colocou, de alternativa, ela vai ser bem aceita pelo eleitorado? Como que a senhora vai pretender, caso a senhora seja candidata, convencer o eleitorado a apostar no novo? Eu vou me reportar isso para o que a gente tem vivido na Câmara, até porque a gente também trata de gestão. Eu acho que a partir do momento que a população vê que a gente tem uma gestão séria de trabalho, ouvindo cada um deles, o novo, às vezes, é um pouco complicado, mas não é impossível. Nós estamos falando um exemplo. A Câmara da Serra teve o mesmo orçamento do ano passado. E eu fiz uma nova gestão. É uma nova gestão. O choque de gestão que nós demos na Câmara, nos últimos 20 anos, nunca foi dado. E a gente conseguiu. Por que não fazer esse mesmo papel, porém em uma proporção ainda maior, pela cidade? Ouvindo a população, ouvindo os empresários, ouvindo todos os segmentos, para que a gente possa realmente dar esse choque de gestão também no município. Porque conversando com a população no dia a dia, eles querem isso, eles querem essa mudança. Eles falam, nós precisamos mudar, a gente não quer, eles usam a pronúncia, a gente não quer a mesmice, nós não queremos mais isso. Então, é nessa proporção que eu coloco meu nome para prefeita do município. Porque eu não tenho medo do diferente. É uma proporção maior? Verdade. Mas não é impossível. Não é impossível. Porque quando se trata de gestão, eu consegui dar um choque de gestão na casa com o mesmo orçamento. A partir do momento que eu tenho uma equipe e tenho pessoas enganjadas em prol do município, da cidade, e principalmente ouvindo a população, com certeza a gente vai alcançar nosso objetivo.